Graça e paz, irmãos. Estamos voltando aos poucos, depois aí de um período que requereu de nós muitos cuidados, ainda requer alguns e estamos todos aí literalmente mascarados, mas dessa vez as máscaras são boas e necessárias, de maneira literal. Louvamos a Deus, pedindo ainda que Ele nos livre logo dessa situação de pandemia para que os próximos domingos a gente possa ter a casa mais cheia ainda. Falando com uma pessoa esses dias, a pergunta que eu fiz a ela foi o seguinte: por que você vai trabalhar? Vou trabalhar porque eu tenho necessidade, preciso me sustentar. Então vamos voltar a ter culto na igreja, porque eu também tenho necessidade. Mais do que o financeiro, o espiritual, de rever vocês. Vocês me viam quase sempre, mas eu não estava vendo vocês. Era difícil, né? Algumas pessoas tive contato de algumas visitas, tal, mas, de maneira geral, a maioria das pessoas aqui, a última vez que eu vi, foi há 16 domingos atrás. Ficamos 16 domingos sem nos ver. Quer dizer, sem eu ver vocês, né? Vocês me viam ali nas transmissões. Louvado seja Deus por estarmos aqui. Vamos continuar em oração para que Deus conforte as famílias que perderam e cure aquelas que ainda estão nessa situação de isolamento por conta da doença, de terem sido infectados. Antes de começar o nosso culto, alguns avisos rápidos. Os irmãos aí estão percebendo, né, que tem um X aí, o X da questão. Esse X não é para sentar nele, é para ter ali as divisórias, né, certinho. A gente teve a reunião da Junta Diaconal na terça-feira, para tratarmos como seria. Então, esse domingo que vem, vai ser da maneira como está aí, tá joia? No terceiro domingo, se Deus quiser aí, a gente já poderá ter um número maior de pessoas, quem sabe já com a capacidade quase total liberada, né? Vamos orar. Irmãos, não sei se você viu, o gasofilácio está na entrada, conforme a gente já tinha avisado. Não vamos ter aquele momento de recolhimento de dízimos e ofertas durante o culto, para que não haja aglomeração, mesmo que por poucos segundos, mas evitar isso. Então, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, quem já não depositou e quer fazer isso, quem trouxe, claro, faça durante o culto lá, no momento adequado, no Ministério de Louvor, no último cântico, eles vão, após o último cântico, orar também por esses dízimos e pelas ofertas. Carlos está aí? Carlos, obrigado. Está transmitindo aí o nosso culto. Transmitindo não, gravando o nosso culto. Falei bom dia, então, mas quem não está aqui vai ver só às 19 horas no nosso canal do YouTube. Então, também boa noite para aqueles que só vão nos ver à noite. Que Deus também abençoe a sua casa, que Deus também abençoe aí o seu lar. Ok? Acho que são esses os avisos. Depois, no final do culto, a gente vai salientar mais alguns, lembrar de outros, tá? Para continuarmos o nosso retorno, a nossa retomada aí, para a honra e glória do nome de Deus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Vamos nos colocar diante do Pai, pedindo que Ele venha nos abençoar nesse domingo. E uma oração mesmo silene, silenciosa, enquanto o piano é tocado. Faz tempo que eu não escuto o piano tocado, saudade também do piano. Então nós vamos mais uma vez ouvir a música tocada e vamos adorar a Deus. E logo em seguida iniciaremos o nosso culto nesta manhã. Salmo 122, é o salmo inicial. Vamos ficar em pé. Em detrimento à dificuldade de se falar com a máscara, eu acho que a gente consegue, né, fazer a leitura aí alternada, responsiva. Eu lerei os versos ímpares, irmãos, os pares, e uma só voz, já para matando um pouco a saudade desse pastor das ovelhas, de ouvir as suas vozes. Diz o livro de João que o pastor ouve a voz das ovelhas ouvem a voz do pastor, então estava com saudade de ouvi-las.
Salmo 122 diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Podemos sentar, irmãos? Davi, neste salmo, ele passa por uma situação conflitante. A situação conflitante se dá porque ele queria estar diante da casa do Senhor, havia o desejo em seu coração de construir o templo, algo que não foi feito por ele, sim por seu filho Salomão, conforme a gente conhece na história. Mas existia um lugar de adoração, existia o lugar do tabernáculo, da tenda, onde se fazia o culto, onde se fazia o ajuntamento solene, e ele sempre sentiu alegria, só que ele não tinha condição de estar sempre nesse local, por ser rei, e pelo período de guerra, pelo período de situações de conflitos civis entre as nações, vira e mexe, ele estava distante. Foi no período de distanciamento em que ele tem a oportunidade de retomar a casa que ele escreve este salmo. Cântico de romagem, ou cântico de romaria, o cântico indo até o local onde ele entendia ser necessário voltar após um período de guerra. E aí ele escreve exatamente isso: olha, me lembraram de irmos à casa do Senhor após a guerra. Então os nossos pés pararam junto às portas de Jerusalém, e eu olhei para aquele lugar, eu olhei para a tenda, eu olhei ali para a possibilidade de adoração, e vi quão belo é adorar ao Senhor, mesmo o templo não sendo ainda construído, mas é um lugar belo, porque é o lugar onde eu adoro. E quando eu vejo Jerusalém, a cidade de Jerusalém, quando eu vejo a nação a que eu estou inserido, quando eu olho para aquilo em que Deus me colocou a viver, eu oro pela paz deste lugar. Eu sinto paz na casa de Deus e oro pela paz da minha nação. É o que nós precisamos fazer. Estamos aqui adorando a Deus com o intuito de orar também para que a paz alcance a todos. E logo, como nós já falamos no início do culto, estejamos todos novamente adorando ao nosso Deus. Verso 9. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que a gente possa hoje, começando, retomando, buscar sempre o melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a sociedade em que estamos inseridos. Vamos cair em pé de novo, ao som do piano? Hino de número 351. Hino de número 351. Nós não temos as transparências, nós não temos nada projetado, talvez domingo que vem a gente consiga fazer isso, mas os irmãos aí vão manuseando seus inários, suas bíblias. Hino de número 351. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, tragam tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são, que alegres são.
Que bom, uma oração presencial e ao vivo. Isso é muito bom. Patrícia, Aninha, ora por nós. Muito obrigada, Jesus. Nossos corações estão tão alegres de poder estar na tua casa, te adorando e te dizendo, Senhor, santo e poderoso nome. Senhor Jesus, que nós possamos dar importância a cada segundo na tua presença, Senhor. Que nós possamos te amar, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor. Amém. Jesus. E muito obrigada, Jesus, por essa pandemia. Porque assim, Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe para mais próximo de Ti. Amém. Senhor, nós sabemos, a Tua palavra diz que nós temos que ser gratos em todo o tempo. Senhor Jesus, que nós possamos Te adorar e benzer o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Fala conosco, rasga os nossos corações, Amém. Jesus. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, a gente não vai poder se cumprimentar, né? Mas, se quiser dar um oi assim para o seu irmão do lado, assim atrás, paz, Senhor, adaptando-nos à nova realidade momentânea, mas é nova realidade. Também saúdo a todos na graça e na paz de Cristo Jesus. E eu chamo Espírito, que saudade de vocês. Vamos adorar ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ficar em pé? Muito bom estar aqui, cantando com vocês. Que saudade, né? Cantando lá na minha sala, sozinho, com meu violão. Foi muito bom também, porque eu falo que Deus, Ele tirou de nós todos os nossos equipamentos, a nossa comunhão, e a única coisa que Ele nos deixou foi a presença dEle no nosso lugar secreto. O Senhor nos levou de volta para casa e nos fez ver apenas Ele. Então nós conseguimos ver Jesus quando muitas vezes essas coisas são tiradas de nós. E a única coisa que resta é a presença dEle. Então isso não muda aqui na igreja. Nós vamos tocar violão, nós vamos cantar com microfones, mas a única coisa que nós temos aqui, é a melhor coisa, é a presença de Jesus. Então é nesse sentido que eu convido você a louvar, a se esvaziar de si mesmo e a enxergar Jesus, porque é o mesmo Jesus que está lá na sua casa, é o mesmo Jesus que está aqui. E nada mudou, Ele ainda continua no controle de todas as coisas.
bondade, da tua misericórdia, nos sustenta dia após dia. Muito obrigado pelos teus irmãos que estão aqui, ó Deus, pelos teus filhos, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque a única coisa que nós queremos aqui, Jesus, é a tua presença. A única coisa que nós queremos, Jesus, é o Senhor aqui conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Em nome da vida. Glória a Deus, vontade.
Amém? Você ainda está feliz? Amém. Com a presença do nosso Deus. Um dos nossos desejos é que Jesus lhe volte. Né? O nosso mundo não é esse. Muitas vezes nós nos apegamos a este mundo. E pensar no céu, muitas vezes nos causa até tristeza. Você fala, não, Senhor, eu não quero ir agora, não quero te ver agora. Mas, como diz Paulo, nosso desejo é partir e estar com Jesus. Nosso desejo é estar com Ele. Não tem como pregar sobre alguém que nós não desejamos estar perto, nós desejamos estar perto. E Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Jesus é aquela pessoa que nós desejamos estar perto todos os dias, a cada passo que nós damos. Então é sobre esse Jesus, é sobre esse Deus que nós vamos cantar agora. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus e chamá-lo de amigo. Caminhar segundo
por cada irmão, ó Deus, que está aqui nessa manhã, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde. Te agradecemos, Jesus, pelo pão de cada dia. Jesus, tire de nós qualquer ansiedade, qualquer preocupação que está no nosso coração nesta manhã, Jesus. Que possamos depositar essas coisas diante dos Teus pés, sabendo que o Senhor está no controle do universo, que o Senhor controla todas as coisas, Jesus. Por mais, ó Deus, que nós percamos às vezes as nossas coisas, o nosso emprego, Jesus, os nossos entes queridos, ó Pai, que jamais, ó Deus, possamos nos rebelar contra o Senhor, questionar os Teus feitos, Jesus, porque nós sabemos que tudo, ó Deus, coopera para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Teu propósito, Jesus. Nos faz, ó Deus, confiar no Senhor, confiar na Tua boa mão, que mesmo em meio a circunstâncias, ó Deus, aparentes ruins, que nós não entendemos, possamos ver, ó Deus, a Tua bondade. O Senhor é bom e nada vai mudar isso. O Senhor nos leva, ó Deus, para lugares mais profundos, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, que aqui, ó Deus, seja um retorno, ó Deus, não somente de pessoas presencialmente no lugar, mas que seja um retorno, ó Deus, dos Teus filhos à Tua presença. Um retorno, ó Deus, da Tua igreja, ó Deus, a enxergar o Senhor, a ver a Tua face, a contemplar, ó Deus, aquilo que o Senhor é. Esse é o nosso desejo, ó Pai, que muitos, ó Deus, não têm, ó Deus, a oportunidade, não têm condições de estar dentro de tempo, ó Deus, mas nesses dias nós experimentamos a Tua palavra sendo distribuída, ó Deus, através da internet. Muitas pessoas distantes, ó Deus, impossibilitadas têm ouvido a Tua voz, Jesus. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra tem poder para transformar através da internet, através de um fone de ouvido, ó Deus, através de uma tela, através de um culto presencial. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor ainda continua salvando pessoas. Não importa o meio, o instrumento, Jesus. Mas que o Senhor vá atrás, Jesus. Salva, ó Deus, o Teu povo. Salva, ó Deus, os Teus filhos, ó Deus, que estão aí fora, perdidos, Jesus. Traga-os para perto de Ti, Jesus. Nós clamamos, ó Deus, pelo Jardim Brasil, Pai. Por todas, ó Deus, conversas que nós tivemos nesse tempo, ó Deus, com os nossos amigos que não estão mais aqui, Jesus. Que não tem força, Jesus, para estar na Tua presença. E nós Te clamamos, Jesus, vá buscá-los. Santo Espírito de Deus, levante eles, ó Deus. Não é a nossa força, não é a nossa palavra, mas é somente o Senhor. Então, por isso que nós gritamos e clamamos, Jesus. Busque os Teus filhos, Jesus. Porque nós cremos, ó Deus, que eles estão já cansados de sofrer sem o Senhor, Pai. Que o Senhor traga-os de volta, em nome de Jesus. Muito obrigado pelas ofertas, Jesus, aqui depositadas, pelo dízimo, ó Deus. Cada irmão, ó Deus, que nesse tempo também, sem, ó Deus, divulgar, sem falar, mas tem contribuído para o Teu reino. Deus, que o Senhor prospere os nossos irmãos, que o Senhor abençoe, que nada venha faltar. Mas também que o Senhor, ó Deus, prospere aqueles que não têm, ó Deus, emprego, condições, ó Deus, alimento, vestimento. Que o Senhor abra portas, Jesus, nesse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha com providência, que o Senhor seja nosso provedor. Ó Deus, em nome de Jesus, agora venha com a palavra em nossos corações, Jesus. O momento mais importante, Deus, estarmos aqui é para ouvir a Tua voz, Jesus. Então que o Senhor abra os nossos corações, prepare o solo dos nossos corações para receber essa semente, ó Deus. E que esse solo, ó Deus, seja frutífero e que possamos, ó Deus, dar frutos em nome de Jesus. Nós Te adoramos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. O presbítero Gleito estava falando dele no quarto dele, mas ele foi um upgrade, porque no começo era só eu cantando ainda com notebook, às vezes ficava só a capela, se sofrendo bastante os primeiros domingos. E hoje estamos aqui. Louvado seja Deus. Essa semana eu vi foi ontem, uma postagem no Facebook.
em tempos de isolamento, a gente acaba, e até porque estamos usando muito ali os recursos tecnológicos da informática, a gente acaba tendo pessoas que nos seguem e passam a nos seguir, que a gente nunca viu na vida, mas acabam se tornando bênçãos na nossa vida. E uma das pessoas que começou a me seguir, postou recentemente, ontem, uma pergunta no Facebook: se você pudesse escolher uma personagem bíblico, né, para ser, quem você seria, tirando Jesus? De imediato eu coloquei João Marcos. Eu me identifico muito com João Marcos. Aquele que, durante o período do inicial da sua vida ministerial, sentiu um impacto muito grande para pregar a palavra. Mas que por imaturidade espiritual também, acabou em um dos momentos mais cruciais do Evangelho, sendo este proclamado, abandonando a Paulo, abandonando a Barnabé. Isso aproximadamente nos anos 50. Aquele homem, Marcos, entretanto, demorou 11 anos para poder adquirir novamente uma maturidade. Nos anos 60, ele escreve o Evangelho de Marcos, que eu já peço até para você abrir o seu texto, a sua Bíblia lá. Depois, então, de 11 anos, ele tem a condição de escrever. E nesse período de 11 anos, ele então, conforme, você não vai abrir lá, mas só para nós termos uma situação, ou situarmos do contexto histórico, no capítulo 13 de Atos tem um abandono que nós falamos. No capítulo 15, Paulo e Barnabé brigam, lembrando que Marcos era primo de Barnabé, e Barnabé queria levar novamente Marcos consigo em uma outra viagem, e Paulo não deixou, dizendo que ele era inútil, que ele era alguém que o havia abandonado, que era alguém que não tinha experiência ou não tinha maturidade espiritual. Mas no segundo livro de Timóteo, Paulo escrevendo para aquele jovem pastor, diz: olha, me traz a minha capa, me traz João Marcos, porque agora ele se tornou útil para mim. Ele cresceu, ele amadureceu, e isso fica muito claro. Pedro escreve sobre João Marcos no capítulo 5 da sua primeira epístola, no verso 13, dizendo das características úteis daquele homem que durante um período se afastou, durante um período ficou distante do Senhor. E aí no capítulo 4 de Colossenses, João Marcos é tido ali como alguém de firmeza na fé. 11 anos ele precisou ali ter um momento de pensar consigo mesmo. 11 anos ele teve um momento para readquirir ou adquirir algo que ele não tinha ainda, que era essa devoção, esse entendimento, esse reconhecimento quem é Jesus. Não sei você sentado aí, não sei quanto tempo você está diante do Senhor, não sei se você já passou pelo momento ou pela situação de afastar-se durante um período de Deus, e depois retomar, e depois retornar para estar diante do Senhor. Ficamos aí 16 domingos afastados, e que falta me fez? Capítulo 10 de Marcos. Às vezes é necessário a gente passar um período para crescimento. Os desertos na vida, os desertos de desenvolvimento. Capítulo 10, versos 46 a 52, eu já preguei sobre esse texto há muito tempo atrás aqui na igreja. Não vai ser o mesmo sermão, nunca é. Os textos se repetem, mas a ministração do Senhor sempre é diferente. Capítulo 10, versos 46 a 52, diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus
estrada fora. Esse João Marcos, então, Marcos, o autor aqui deste evangelho, escrito aproximadamente nos anos 60, ele tinha então como característica de escrita, ou a sua ideia de escrever, era apresentar Jesus como alguém que era de fato um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, que cumpria todas as suas responsabilidades religiosas, cerimoniais, judaicas, que o povo era devido, mas também era o verdadeiro Deus, que apesar dessa religiosidade, ele tinha a sua vida que apontava para Jesus, para si mesmo e para Deus, como sendo o Salvador. Mais do que cumprir a religião, mais do que cumprir a solenidade religiosa, era ter o contato com Deus, e ele era o verdadeiro Deus. Ele era o filho de Davi, aquele que você e eu podemos clamar, aquele que você e eu podemos nos aproximar, aquele que nos escuta, aquele que tem poder para transformar. O foco de Marcos era apresentar Jesus nesse sentido. E muito mais, que Jesus transforma por meio de sua palavra. É a palavra que transforma. Então, Marcos ele vai dizer exatamente sobre isso em tudo que ele escreve. E é interessante, irmãos, que se você acompanhar o capítulo de número 10, todos os evangelistas, eles escrevem basicamente as mesmas passagens, os mesmos contextos históricos. Lucas e Marcos, eles colocam na mesma ordem de acontecimento tudo que está registrado no capítulo 10. Mateus já não. Mas é interessante que Marcos, ele vai escrever, ele vai disponibilizar de maneira imediata a ação de Jesus diante de Bartimeu, depois que Jesus, ele abençoa a criança, depois de falar sobre o divórcio, ele tem aquele contato com um jovem rico que disse conhecer as leis, mas no fundo a espiritualidade dele ainda era algo que precisava ser mudado, era algo que precisava ser transformado, porque ele seguia a lei, mas não entendia quem era o Deus da lei. Aquele homem então preferia as suas riquezas ao próprio Cristo. Jesus explica isso então, e Marcos deixa claro na continuação desse capítulo de número 10, mostra mais uma vez Jesus dizendo sobre a sua morte, a sua ressurreição, que traria um novo caminho, que traria uma nova possibilidade de vida àqueles que o seguiam. Mostra também o pedido de Tiago e João, que quiseram ser ali tal qual Jesus, sentar perto de Jesus, sentar no reino ao lado, para que todos pudessem o admirar. São esses homens que viviam em Judá, são esses homens que tinham o conhecimento da lei, tinham o conhecimento da profecia, que ainda não tinham entendimento do que é buscar Jesus. É quando ele se encontra com Bartimeu e tudo muda. O que nós devemos então entender nesta passagem? Sobre fé, sobre palavra que transforma, sobre o crescimento espiritual. 3 ensinos nós temos nesta manhã. O primeiro, verso 46 e verso 47, nos diz o seguinte: olha, foram para Jericó, Jesus, multidão seguindo, sempre em companhia de muitas pessoas que queriam ser por ele curadas, receber alguma bênção, algum benefício. Então, quando eles saíam de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, ele tem aquele encontro. Bartimeu, cego, mendigo, o filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jericó estava aproximadamente 25 a 27 quilômetros de Jerusalém, pertencente já à região judaica, e todos ali então conheciam, deveriam conhecer a palavra, deveriam conhecer ali o ensino que os profetas trouxeram, deveriam conhecer tudo aquilo que desde Moisés, desde Abraão lá atrás, apontava para Jesus. Mas é interessante que o tempo foi passando e aquilo que era de espiritual foi se esfriando. Isso aqui aconteceu logo em seguida, irmãos, ao período intertestamentário, ao período de silêncio, muitos dizem, de Deus. Não que Deus ficou em silêncio, não é isso? A sua palavra estava lá, os profetas estavam lá para serem lidos, os livros dos profetas, estavam lá para ser lido as leis, estavam lá para ser lidas todas as histórias de transformação de Deus. O que Deus não fazia era falar algo novo, o que Deus não fazia era dar algo diferente, mas a palavra continuava, o poder da palavra ainda transformava aqueles que buscavam, aqueles que estavam diante de Deus. Mas aquele povo esqueceu-se de buscar Deus.
Mais do que os 11 anos, então, de João Marcos, foram os 400 anos em que o povo se distanciou do Senhor. Conhecia apenas o Senhor de ouvir falar, mas não tinha um contato íntimo com o Senhor. E fica muito claro nesse texto, quando a gente vê Jericó, então, tinha um cego, e aquele cego estava ouvindo que alguma coisa diferente estava acontecendo, que alguma coisa diferente estava ali acontecendo naquela situação, algo extraordinário. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 18, eu convido que você faça isso, ter mais detalhado aquilo que aquele cego estava ouvindo, que não era apenas um barulhozinho, não era apenas algo comum ou algo normal. Capítulo 18, a partir do verso de número 35 lá, de Lucas, nós encontramos assim: aconteceu que ao se aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão, ouvindo o barulho, ouvindo aquela coisa diferente, não era algo normal, não era um dia normal, não era uma situação comum, mas algo diferente, um barulho ensurdecedor talvez, um barulho mais difícil de escutar. E é interessante a gente abrir aqui um parênteses, irmãos. A gente sabe hoje que quando a pessoa ela tem uma deficiência em algum dos seus sentidos, ela adquire um outro sentido mais aguçado do que nós que não temos deficiência nenhuma. Aquele que não enxerga, ele consegue escutar melhor. Aquele que não escuta, ele consegue desenvolver uma visão maior. Então aquele homem, ele começou a escutar algo que talvez para nenhum outro homem fosse diferente. E aí então ele tem ali o reconhecimento de quem era aquele homem. Disseram para ele: olha, está aqui conosco Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno. Nazaré, uma tribo tão pequena que não tinha importância nenhuma. Semana passada nós até pregamos sobre isso, quando Natanael, ao ser procurado, encontrado por Filipe, escuta dele: olha, Jesus o Nazareno veio, ele era aquele que os profetas estavam falando. E aí a resposta de Natanael foi: mas porventura pode ser alguma coisa boa daquela região? É uma região pequena, uma região sem nada importante a oferecer. Então todas as pessoas olhavam para Jesus e não identificavam que Jesus era o Cristo, não identificavam que Jesus era soberano e o Senhor, porque aquele homem que veio de uma cidade pequena, veio de uma região pequena, não poderia transformar o mundo, porque eles já estavam no esquecimento do que Jesus poderia fazer. Mas aquele cego não, ele reconhece quem era Jesus. Ele poderia não ver Jesus, mas o seu sentimento, o seu sentido aguçado de ouvir algo estrondoso, de ouvir algo anormal, o apontava que aquele homem não era natural, mas era sobrenatural. Irmãos, quantas vezes nós precisamos ter os nossos ouvidos aguçados para compreendermos o que Jesus está fazendo, o que Jesus veio a realizar nas nossas vidas. 400 anos, aquele povo distante, ou 11 anos, João Marcos distante, por isso que ele enfatiza essa história, de maneira detalhada também, porque ele passou por essa situação. Ele tinha o conhecimento de quem era Jesus, mas não o conhecimento íntimo, não o conhecimento pessoal, não entender que Jesus era o Filho de Deus, que viera ao mundo para salvar o pecador. E nós reconhecemos Jesus. Nós, nesses últimos dias de turbilhão de informações difíceis até de assimilarmos, de ouvirmos, número alto de infectados, de morte, e vem um diz que não é tanto assim, outro diz que é tanto assim, pode uma coisa, não pode outra, agora pode, agora não pode, e a gente fica perdido. É um barulho infernal nos nossos ouvidos. A quem nós devemos ouvir? Será que os nossos ouvidos estão voltados para saber que Jesus é o Cristo, é o Redentor, e que Ele está passando do nosso meio, apesar da dificuldade, apesar desse burburinho, apesar dessa confusão toda em que nós vivemos? Jesus se faz presente. Jesus está aqui conosco nessa manhã, mas muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos, de entender, nós nos esquecemos de colocar a nossa cabeça, nós nos esquecemos de compreender quem é Deus na nossa vida.
João, capítulo de número 1, verso 45 e 46, foi o texto que nós lemos até na semana passada. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, um filho de José. Mas pode ser alguma coisa de lá que seja boa? Então vem e veja com seus próprios olhos. Diferentemente de Bartimeu, que era alguém que era cego de nascença, cego físico mesmo, muitos de nós estamos cegos espirituais, mesmo tendo contato com as Escrituras, mesmo tendo contato com a história de Cristo Jesus, mesmo tendo contato com aquilo que nós aprendemos desde criança, nós não conseguimos enxergar que Jesus é de fato aquele a quem Moisés apresentara no passado, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cristo Salvador. Precisam cair escamas de muitos dos nossos olhos, meus irmãos. E é nesse momento em que a gente se isola, como foi bem dito aqui pelo presbítero Gleito na ministração do louvor. A gente começa a olhar para nós mesmos e a nos questionar: Jesus de fato existe? Jesus existe. Por mais que digam que Deus não está aí para o mundo, porque quanta tragédia, quanta situação, e vem pandemia, e vem gafanhoto, e vem chuva química, e vem um monte de coisa, meu Deus, voltamos para o Egito. Eu não sei o que há de vir, eu não sei o que os meus olhos estão vendo fisicamente, mas eu não me importo com a visão física. Eu sei que Jesus está no meio de toda essa confusão. Jesus está no meio de toda essa bagunça que esse mundo é. Esse é o mundo louco. Mas Jesus se faz presente. Você consegue ver Jesus? Você consegue ver a ação de Jesus, mesmo que as pessoas ao seu lado digam: pare de gritar? Lucas vai especificar isso. Lucas então no capítulo 18, já indo para o segundo ponto, quando aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, eu reconheço que mais do que um simples homem que atrai multidão, mais do que simples homem que atrai um grupo de pessoas para adorar, para buscar por interesse próprio, eu sei que o Senhor é digno de adoração, eu sei que o Senhor é digno de todo o nosso culto, porque o Senhor é Jesus, o Senhor é o Messias. E eu, apesar de uma cegueira física, eu consigo entender que o Senhor é de fato Jesus. No capítulo então de número 18, vamos ficar aqui em Marcos mesmo, depois a gente vai lá para Lucas 18, 10:48, e muitos o repreendiam para que se calasse, e muitos o repreendiam. Aquele homem então ele reconhece quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus ele é o Messias, Jesus ele é o Cristo. Eu não enxergo com os olhos, mas eu consigo ver muito mais do que vocês. Vocês não estão vendo o que Jesus está fazendo? Vocês não estão vendo que Jesus já está curando? Vocês não estão vendo que Jesus já está transmitindo a palavra? E eu que sou cego tenho que ensinar isso para vocês. Eu não vou cansar de clamar, eu vou clamar. E ele clamava, e o povo tentava calar, o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segundo ensinamento então, irmãos, é quando a gente aproveita a oportunidade para clamar ao Senhor. O primeiro é entender que Jesus é o nosso Senhor, é reconhecer que Jesus é o Senhor, mesmo que a neblina dos problemas e das situações que estão ao nosso redor não nos permitam enxergar o além. Eu enxergo Jesus, eu não enxergo 2 palmos da minha frente, eu não consigo enxergar o futuro da minha vida, eu sou um cego, mas eu enxergo Jesus, e isso é suficiente para mim. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, e isso é o que eu preciso na minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é importante para mim. Agora, ao reconhecer isso, eu clamo a Ele, porque eu sei que Ele me escuta. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer de nós, humanidade, após tudo estar resolvido. Mas esse foi o momento, como Marcos teve lá aos 11 anos, como o povo de Israel ficou os 400 anos, mas eles ficaram 400 anos sem buscar a Deus. Tem sido um momento de reflexão espiritual, de entendimento e de clamor.
Uma das coisas que mais me tocou foi quando, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, as pessoas iam às janelas da sua casa cantar Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Que coisa impactante. Que coisa extraordinária. Clamar ao Senhor. A igreja esquece, você e eu nos esquecemos de que nós temos o Jesus, que apesar de nós não conseguirmos enxergar o que está ao nosso redor, nós temos o entendimento que Jesus vive, e eu posso crer nele e clamar, porque ele escuta as minhas orações. Por mais que o mundo possa dizer, você está doido, você está maluco, cadê o Jesus que você clamou? Por que ele não nos cure logo dessa situação? Já estamos há mais de 100 dias, pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo emprego, cadê seu Jesus? Pare de clamar. No nosso condomínio, recebemos reclamações por conta disso, de cantarmos. Mas quanto mais o interfone tocava, mandando a gente parar, mas a gente cantava alto. A gente era meio teimoso, né? E aí nós descobrimos que tem pessoas evangélicas lá no condomínio que a gente nem sabia. E aí nos aproximamos muito depois disso. Irmãos, quando tudo demonstra que o Senhor não te escuta, é porque nós devemos clamar ainda mais. O ouvido do Senhor não está surdo para não nos ouvir, nem está colhido o seu braço para que não possa nos atingir ou nos alcançar, mas é que o nosso pecado faz separação de tal maneira que a gente sente que Jesus não está nos escutando, que Ele não está agindo, mas Ele está agindo sim. É por isso que nós temos que clamar mais e buscar mais, porque é o nosso pecado que nos impede de entender, de reconhecer que Jesus está conosco, de enxergar a ação de Jesus em nossa vida. Irmãos, qual é a sua reação quando você diz que é de Jesus e alguém questiona a sua fé? Mas você não pode ser de Deus. A sua vida pregressa lá atrás. A sua atitude de quem era cego. Você está só nos enganando. Você não teve o contato, o amadurecimento espiritual. É como se João Marcos tivesse tirado dele, ao escrever a história de Bartimeu, um peso enorme dizendo, olha, isso aconteceu com Bartimeu fisicamente, mas aconteceu comigo espiritualmente. Eu estava diante da situação de um ministério, de uma missão, e abandonei, porque eu não tinha uma visão espiritual, eu não falava com o Senhor, mas de repente, durante o tempo em que eu fiquei solitário, durante o tempo em que eu repensei a minha fé, eu vi que Jesus não era alguém apenas para ser crido, mas alguém para ser clamado, buscado dia após dia. E agora eu busco ao Senhor. E Bartimeu buscou, mesmo as pessoas, dizendo para ele pararem. Olha, irmãos, o que me remete, falando do Egito, capítulo 2, verso 23 de Êxodo, quando aquele povo estava numa situação de dificuldade, aquele povo de Israel estava ali numa situação em que eles não tinham como enxergar um futuro melhor, geração pós geração, nascia, crescia, casava, morria, e estavam na condição de escravos, 400 anos, mais de 400 anos como escravos, mas aqueles homens não se cansaram de clamar por libertação, não se cansaram de clamar para que Deus pudesse enviar socorro, e Deus enviou socorro no momento certo. Jesus nos ensina que nós devemos ter ousadia para buscar, não desistir de clamar. Ele usa uma parábola para ensinar sobre isso, né? Ele vai dizer, olha, sabe aquela pessoa importuna? Você está dormindo já, quietinho, quentinho, sua esposa, seus filhos, as camas tudo coladas. Aí de repente alguém bate na porta, pedindo a sua ajuda para alguma coisa. Ele fala, quem é aquele que depois de tanto ouvir alguém bater na porta não vai levantar e vai atender só para a pessoa deixar em paz? O ensino ali não está dizendo que
Deus, ele vai se cansar de tanto nós pedirmos e ele vai acabar nos atendendo, não. O ensino ali está dizendo para que o povo continue a clamar, para que o povo continue a buscar, porque o foco não é ensinar o que Deus faz, mas o foco é ensinar o que o homem precisa fazer diante desse Deus que escuta, diante desse Deus que transforma, diante de Jesus, o Messias prometido. É clamar, é ter ousadia de falar, é ter ousadia de se comunicar com o Senhor e falar com o Senhor: Senhor, eu estou dolorido. Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu estou mal. Foi o que o povo de Israel fez no Egito. E no capítulo 2, verso 24, também no capítulo 3 e verso 7, está clara a resposta de Deus: eu ouvi o clamor do meu povo. Aí no capítulo 3, 7, Moisés, eu ouvi o clamor do seu povo. Não desista de clamar, meu irmão, mesmo que as circunstâncias cooperem para essa desistência. Não desista de se colocar diante do Senhor, mesmo que as circunstâncias possam vir pesadas sobre você. Aquele homem era um mendigo, aquele homem não tinha importância nenhuma na sociedade, aquele homem era alguém que não produzia, portanto, qual era o valor? Nenhum. Como muitos de nós não tínhamos valor nenhum, como muitos de nós, pelas nossas escolhas, pelos nossos erros, pela nossa cegueira, e essa sim agora espiritual, éramos taxados como alguém sem valor, sem importância, e até hoje talvez nós somos, e até hoje sofremos as consequências pelos nossos erros do passado. O peso do passado vem, mas o Senhor nos diz que nós devemos clamar, porque o Senhor, Ele não cobra pelos erros da nossa ignorância. Mas eu não era ignorante, eu já conhecia, não importa, o Senhor te resgata, porque Ele ouve. Clamemos, irmãos, clamemos. Hebreus 10, verso 19, para nós irmos já para o último ponto. Tenho que me controlar porque eu estou empolgado, irmão, senão eu vou ficar aqui pregando 2 horas, vou emendar até às 7 horas da noite. São 16 domingos, né, irmãos? Eu sentado na minha cadeirinha, sozinho, sem ninguém. Jana assistindo o culto da tia Dércia com o Miguel na sala. Hebreus, capítulo 10, nos diz o seguinte, verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos admoestações, falemos, ensinemos, clamemos. Sabe por quê? O véu que nos separava já não separa mais. Jesus Cristo, Ele pelo seu sangue entrou no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, pela sua própria carne. Ele rasgou o que separava você de falar com o seu Deus. Você não precisa estar aqui para falar com Deus, mas é importante, não deixemos de nos congregar, porque é importante demais saber o que o Senhor faz, não na minha apenas, mas na multidão. Como é bom você ver que o seu irmão ao lado foi abençoado. Irmãos, apesar de tantas dificuldades nesse período, a gente pode contar quantas bênçãos o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Irmãos, quantos irmãos arrumaram emprego nessa crise?
Irmãos, curas de pessoas da nossa igreja com Covid, outras que nem souberam que pegaram, sei lá. Irmãos, sabe por quê? Porque você clama, e eu clamo, e o Senhor nos ouve. Quem é esse Jesus? É o Jesus que eu reconheço que apesar do tropel, do barulho, da bagunça que está lá fora, Ele é o Messias que está ali passando. Quem é esse Jesus? É o Jesus que eu posso clamar. Eu não preciso mais entrar e procurar a ajuda de um pastor, a ajuda de um líder religioso, de um sacerdote. Eu falo com Ele, Ele me escuta, aqui e agora. Último ensino. O verso 49 vai nos apontar para esse último ensino. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então aquele cego, dizendo-lhe: olha, reanima-te, reanima a sua alma, levanta-te deste lugar, saia dessa situação em que você se encontra, pois Cristo te ouviu e te chama. Uau! Como é emocionante. Por isso que eu falo, João Marcos, ele escreve esse detalhe que me faz me colocar nessa situação. Jesus te ouviu. Jesus ouviu o seu clamor. Levanta-te. Após então, irmãos, nós nos colocarmos reconhecendo que Jesus é o Senhor. Depois então de nós aproveitarmos a oportunidade para clamar cada vez mais, o clamor de colocarmos diante do Senhor todas as nossas tristezas, dificuldades, situações que atormentam a nossa alma. Jesus olha para nós e diz: olha, tem bom ânimo, reanime a sua alma. Eu escutei o seu clamor, eu te chamo para cá. A ação daquele homem então, lançando-se de sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Após esses dois primeiros ensinos, aquele homem então ele faz um terceiro, tem uma resposta a entender, a reconhecer quem era Jesus. Ele tem uma resposta ao clamar a Jesus, mesmo sendo proibido, mesmo tendo o peso das pessoas dizendo para ele parar, ele clamava cada vez mais alto. Agora ele vai, dá um salto, abandona a capa e vai encontrar-se com Jesus. Outra vez que eu preguei sobre isso, eu expliquei sobre a capa, que para o mendigo era aquilo que ele tinha de mais precioso. A capa era o que dava proteção ao calor, a capa era o que protegia da chuva, a capa era o lugar fixo, ele poderia não ter onde morar, onde dormir na noite ao relento no frio, mas ele estava com a capa, que sempre estava com ele, que o protegia nesses momentos. Mas de repente, ele não se importa com aquilo em que dava ali segurança. De repente ele não se importava com aquilo em que ele a vida toda, ou o período todo em que ele mendigou, fora importante para ele. É como se ele falasse: tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que me era especial, importante, não tem mais valor nenhum porque Cristo me chama. Em outras palavras, irmãos, quando nós reconhecemos que é Jesus e quando nós clamamos, é hora de nós deixarmos para trás o que se ficou para trás, aquilo que tanto nos apegávamos, aquilo que tanto nos era importante, aquilo que tanto nos cobria, aquilo que fazia parte e faz parte da nossa história. Agora eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não tenho mais por que ficar olhando tudo aquilo que eu trago nessa capa, toda a minha história de vida, tudo aquilo que de tristeza, de dificuldade, de lembranças ruins, pela minha mendicância, pela minha cegueira e por eu passar por necessidades. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para Jesus, clamamos a Jesus, estamos diante de Jesus, mas queremos levar conosco a capa que lembra de nós que éramos um mendigo, um cego, alguém sem Jesus. É hora então, igreja, de você que reconhece que Jesus é o seu Senhor nesse momento de dificuldade,
que abriu a janela do seu prédio, abriu a janela da sua casa e gritou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu vou crer no amanhã e não crer no ontem, e não viver o ontem, é viver o partir de agora, é viver a situação de agora. Houve tristezas, houve mágoas, houve choros, houve perdas, mas a vitória certa em Cristo Jesus também. Ele te escutou. João Marcos, você agora é útil, porque Jesus escutou o seu clamor, te transformou. Bartimeu, você é útil por conta disso. Bartimeu, filho de honra. A palavra, a tradução para esse nome do hebraico, nos traz esse significado. Na verdade, o grego, falei hebraico e grego, Novo Testamento, pastor. O Novo Testamento foi escrito no grego, tá? Bar é filho, Timeu é honra, filho da honra. Aquele homem tinha até moral. Aquele homem tinha até uma conduta honrada. Às vezes você que está nos ouvindo, que está assistindo o culto, possa dizer, mas eu tenho uma vida boa, não erro, meus pequenos erros eu mesmo resolvi, então está tudo certinho. Eu tenho que te dizer que você está cego. Está na hora de reconhecer quem é Jesus, de clamar a Jesus e abandonar o seu passado, seguindo a Jesus. Ele vai até Jesus, então, para nós encerrarmos os últimos versículos, levantando-se a capa, deu um salto. Como é que um cego vai dar um salto? E você cair, rapaz? E você se machucar, não importa. Eu posso me arrebentar. Jesus me chama. Eu posso cair, quebrar uma perna. Jesus me chama. Jesus é mais importante que qualquer dor. Jesus é mais importante que qualquer percalço que eu vá ter. Enquanto eu estiver indo ao seu encontro, enquanto eu estiver indo ouvir a sua voz, situações poderão acontecer. Eu chego diante de Jesus e Jesus conversa comigo intimamente. O que queres que eu faça na sua vida? O que você quer que Jesus faça na sua vida, meu irmão? Deixando a capa, deixando o que te dava conforto e que ao mesmo tempo simboliza tudo que de ruim aconteceu contigo, a sua mendicância, a sua cegueira. É claro que Jesus conhece. Eu já falei isso aqui também. Como assim? Jesus sendo Deus? Mesmo que não fosse Deus, só tivesse o poder de curar, mas não entendesse o nosso coração. Pera lá, você não está vendo que eu sou cego, não? Você que é cego, Jesus, não está vendo que eu estou cego? Como assim que você quer que eu faça? Que eu escute. Eu escuto. Que eu fale, eu já falo. Você não está me vendo, não? Será que Jesus não está te olhando? E às vezes a gente pensa nisso, Jesus, você não está me olhando? Você quer mesmo que eu clame? Sim. Você quer mesmo que eu me quebre? Sim. Você quer mesmo que eu conte para você, que eu conte para você, Jesus, para o Senhor, as minhas dores? Sim. Irmãos, não há mudança de vida enquanto nós não olharmos para nós e falar, Jesus, eu sou cego. Jesus, eu estava numa capa que me prendia. Jesus, eu vivia numa vida de esmola e de escuridão. Jesus, doía. Jesus, mas agora eu estou clamando porque eu reconheço que o Senhor tem poder de mudar a minha vida. É duro demais apontarmos para nós mesmos. É duro demais nós olharmos as nossas feridas e tocarmos as nossas feridas. Mas nesse momento, irmãos, de isolamento e de crescimento espiritual que nós tivemos ou pudemos ter, pelo menos a oportunidade surgiu para nós. Foi o momento de nós termos ainda continuarmos a reconhecer quem é Jesus, a clamar e deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que representa a nossa vida de esmola e de cegueira. Por fim, eu quero te ver. A resposta de Jesus no verso final não foi veja. Quero que você veja. Veja, pelo menos Marcos não escreve assim. Em Lucas tem lá o registro que Jesus disse, eu quero, então veja.
verso 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Primeiro, aquele homem, apesar de reconhecer, apesar de clamar, ele ouviu de Jesus o seguinte, olha, eu estou aqui curando primeiramente a sua cegueira espiritual. E agora aquilo que te dói emocionalmente. Agora aquilo que te dói fisicamente. Depois disso, aquele homem tornou a ver. E seguia Jesus, estrada fora. Jesus, transforma-nos espiritual, transforma-nos emocional, transforma-nos fisicamente. É esse Jesus que, apesar da bagunça lá fora, você diz ser o seu Jesus. Amém? É esse Jesus que, apesar do barulho lá fora, você pode clamar e dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E é esse Jesus que te chama, venha, confie em mim. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixai sobre mim o seu jugo, e pegue o meu jugo, que o meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Ao som do piano, nós vamos cantar o hino de número 64.
Ó Deus, nossos lábios não vão cessar jamais de cantar, de clamar, porque sabemos que o Senhor é o nosso Cristo. Nós guardamos em nossa alma o teu amor derramado por nós. No momento mais difícil, em que eu me encontrava em escuridão e em cegueira espiritual, o Senhor me buscou. Jesus, o Senhor enviado por Deus, me pegou no colo. Quando pela escolha de servir-te, um mundano jugo cai sobre mim, eu me sinto sem proteção, sem a minha capa, o Senhor me agasalha. Como o Senhor agasalhou Bartimeu, o Senhor agasalha todos aqueles que clamam, que sabem que Jesus é o Cristo. Por isso que nós gritamos, Hosana, Hosana nas alturas, e gritamos, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Ó Deus, que o avivamento possa ser derramado nesse teu povo que clama. Que depois de tantas dificuldades que ainda enfrentaremos nos próximos dias, esse povo possa a sua fé compartilhar, te buscando, clamando, Hosana, o Senhor é o Rei. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas, as ricas, as ternas misericórdias do Espírito Santo de Deus estejam convosco, o povo aqui reunido nessa manhã, e na sua casa agora à noite, hoje e para todo o sempre. Amém.